Olá, queridos! Estamos de volta com o nosso propósito. Mais uma semana, estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez, sempre entrando no teu lar, através do teu celular, da TV, das redes sociais, do YouTube. Você ainda não conhece o nosso canal? Já se inscreve aqui, porque o propósito vai ao ar todas as segundas-feiras, às 19h30. Estamos diretamente aqui dos estúdios de comunicação Voz do Amazonas. Já aproveita para nos seguir nas redes sociais, tá bom? Estamos no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, o nosso portal de notícias, onde todos os dias você fica bem informado. E o nosso propósito sempre trazendo assuntos que te influenciam, assuntos que te edificam e que agregam valor na tua vida. Estamos finalizando 2022 muito felizes por tudo que nós temos aprendido até aqui com cada convidado, com cada pessoa que por aqui passou. E hoje, finalizando esse ano, não poderia ser diferente. Estamos hoje recebendo alguém muito especial que vai nos trazer diversas experiências de vida que com certeza vai falar ao teu coração, você mulher, você homem, você jovem. Fica aí ligado porque tem muita coisa para você aprender com a gente hoje. Propósito está no ar comigo, Lia Costa, e minha convidada, Elisiane Queiroz, mais conhecida como Lise. Bem-vinda, Lise, aqui no Propósito. Obrigada, Lia. Obrigada a todos vocês aí que estão acompanhando, né? Eu tô muito feliz, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô nervosa, gente. Misericórdia, né? Uma pessoa que já apresenta o programa, mas enfim, né? Tô nervosa ali, mas vamos, mana. Vamos que vai ser bênção. Já tá no ar, já começou. Ela tá nervosa e ela é apresentadora de TV, gente, Elisiane. eu disse pra ela assim, Lia, cuidado, porque senão eu vou acabar te entrevistando, porque eu falo muito. Daqui a pouco vocês vão ver que ela vai estar bem solta. Amém. Lise, a Lise, ela é apresentadora de TV, né? Já bastante conhecida. Você com certeza tá assistindo o Propósito hoje, já conhece a Lise. Tem uma história de vida muito abençoada e que vai nos edificar hoje também com tudo que ela vai nos contar. Ela já trabalha nessa área da comunicação desde 2008, é formada nessa área, técnica de produção de TV e rádio, produtora de eventos, apresenta o programa Fique Ligado, né? Isso. Toda semana, né, Lise? Isso. Vai ao ar, mas hoje ela está aqui para falar dela, da Lise, né? Exatamente. Não é somente da apresentadora, da comunicadora que ela é, uma grande comunicadora aqui da cidade de Manaus, mas hoje nós vamos falar um pouco da Lise porque ela tem um propósito de vida. Ela abençoa pessoas através do testemunho dela, através desse jeito alegre. Vocês vão ver que a Lise ela é muito divertida, muito alegre, muito feliz. E por trás de tudo isso tem uma história. Ela tem um propósito em meio à dor que ela enfrentou nos últimos 2 anos, em meio a uma perda muito grande que a Lise passou na pandemia, durante a pandemia, e aí por isso que ela está aqui hoje, porque ela não sabe, mas eu acompanho ela nas redes sociais já há muito tempo e principalmente nos últimos 2 anos, venho admirando a tua força, a tua garra, a mulher que você tem demonstrado ser, Lise. Poxa, Lia, muito obrigada. A gente já teve um pouco de conversa, eu e a Lia. E eu confesso para vocês assim que hoje eu já falo até com uma certa calma sobre esse assunto, porque eu evito, às vezes, até por uma estratégia mesmo de não trazer aquilo, né, para não me deixar com um pouco de mal-estar. Mas eu estou muito feliz, de verdade, muito feliz mesmo. E, inclusive, eu até comentei com a Lia que o mês de dezembro é um mês que só Jesus na causa, porque é um mês de eventos, de festa, a gente fica muito mais emotivo e é o família. Né? Inclusive, a minha família trabalha muito com eventos, né? A minha mãe, ela trabalha com buffet, mas na cidade de Maués. A minha irmã ajuda ela. Enfim, resumindo, a minha família não consegue se reunir como antes, né? E no caso, meu esposo, Vitor Santana, né, que faleceu, e a gente sempre conseguia, de alguma forma, unir, né? A gente conseguia fazer isso, ele gostava muito desse momento, né, de fim de ano. Então, é o segundo, né, fim de ano, sem ele. E eu confesso que esse mês, assim, tá bem... Aí ela me liga, aí eu falo assim, Senhor, meu pai, Jesus, mas eis-me aqui, Senhor, vai, papai, manda.
Amém, Liz. A gente sabe, a gente entende, né, esse processo. Eu acredito que muita gente que passou por perdas na pandemia desde 2020, 2021, daqui para frente Sim, sempre vai ser difícil, né? Cada mês de dezembro, cada época de comemoração, de confraternização vai sim, ser difícil. Gente, a sim. Liz, ela foi casada há 22 anos com o Vitor Santana, apresentador de TV conhecidíssimo na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Você tá vendo a foto aí do Vitor. Infelizmente, foi vítima da Covid-19 em 2021 mesmo, né? Isso, 2021, já fazem 2021. 1 ano e 8 Um meses ano e 8 que o meses. Vitor foi promovido ao céu, mas a Sim. Lizzie continua aqui, e é por isso que eu trouxe a Lizzie aqui hoje. Porque depois de 1 ano e 8 meses, Lizzie, como é que você tá hoje? Lia, hoje eu digo que eu tô uma mulher muito mais posicionada. Por quê? Porque antes eu era muito medrosa. Uma das coisas que eu tinha muito medo, inclusive, era de perder o Vitor. Uhum. Eu era muito ligada emocionalmente, espiritualmente. Então, tudo da minha vida era ligado a ele, entende? Eu dizia que Deus era meu tudo, mas na verdade o Vitor fazia ele o meu tudo, né? Vocês vão entender um pouco o que eu quero dizer. Então, hoje eu digo assim que eu amei, né, até o último momento, né? Amo as nossas lembranças. E hoje eu me considero muito mais forte. Não me pergunte. É uma Como, coisa né? inexplicável, Uhum. é uma coisa inexplicável. Mas hoje eu me sinto muito mais firme, né? E hoje também eu não me deixo ser ligada emocionalmente a nada e a ninguém. Uhum. Por quê? Porque eu, de alguma forma, eu deixei de centralizar muita coisa em Deus para centralizar no homem, que era o meu esposo. Não é errado, Uhum. né? Mas hoje eu Sim. já vejo muita coisa, eu já vejo, sabe, com muito mais clareza, entende? Eu sempre Então, falo que são macetes que a gente usa. Não, não é desculpa que a gente fica procurando para nos consolar, mas são sim, macetes que a gente utiliza para nos confortar, para nos consolar. Senhor, Senhor, se isso aconteceu comigo, então eu preciso tirar uma lição disso, né, Lizzie? sempre, A gente sempre, precisa tirar uma boa sempre, lição. Qual a sim. experiência, né, que a gente vai tirar dessa dor? Na verdade, Lia, todos os dias eu tô aprendendo muita coisa, né? Na verdade, desde quando o Vitor internou, né, que ele internou praticamente dia 12 de fevereiro de 2021. Eu tenho praticamente muitas datas na minha mente, né? 12 de fevereiro, né? Então, assim, na primeira semana nós reprisamos o programa. E incrível que eu nunca me imaginei apresentando. Mas eu fiz porque eu disse, não, eu vou fazer, porque quando ele sair, ele vai ver, nossa, uau, né? Ela foi, eu disse, uau, Continuou, né? continuou, sabe? E todo mundo ficou, oi? Quem? Ela? Sabe? Mas na certeza de que ele ia sair dali, entende? Entendi, Lizzie. E sempre, sempre, sempre dando ali o meu melhor, sempre buscando. Às vezes eu gravava com o olho inchado, mas sempre respirando fundo e acreditando que ele ia ver aquele programa, sabe? E que aquilo ali ia fortalecer muito mais a vida espiritual dele, o nosso relacionamento, entendeu? Ele ficou quanto tempo internado, Lizzie? Lia, ele ficou acho que quase 3 meses. Quase 3 meses. Foi Porque ele muito internou em tempo. fevereiro, Uhum. né? E faleceu dia 7 de abril, né? Faleceu dia 7 de abril. Então, durante todo esse período, eu eu tirei a timidez e as pessoas começaram a ver eu fazer os ao vivo para divulgar os boletins, porque as pessoas entravam muito em contato. Eu lembro. Então, eu não tinha como estar respondendo todo mundo. Uhum. Então, eu fazia as lives para passar o que estava acontecendo. E aí as pessoas começaram a me acompanhar, só que eu não imaginava que ia tomar uma proporção muito grande, sabe? E isso assim E foi, ele já né? era conhecido, né? O Vitor já era Sim, muito sim, conhecido. sim, sim, muito, O que bastante. você viveu, Lizzie, no ano de 2021? Como é que tu descreve toda essa tua jornada ali, desde quando todo esse drama começou? Lia,
como eu te falei, né? Eu apresentei para Deus. Eu falei assim, Senhor, eu não sei fazer isso. Eu sou dos bastidores, eu sou de produção, né? O Vitor, ele tinha todo um jeito especial. O Vitor eu não tinha trabalho com ele de dizer assim, olha, se eu falar isso, eu só dava um direcionamento. Olha, o tema é esse e tal. E eu podia ficar despreocupada. Eu disse, como é que eu vou fazer isso? E hoje, Lia, hoje eu ainda sinto um peso. Porque eu não sei se eu posso dizer essa palavra, infelizmente, porque as pessoas ainda colocam assim, tipo assim, uma comparação, Uhum, sabe? sim. Então, durante o ano passado, eu sofri um pouco com isso. Entendeu? Enquanto uns estavam ali, olha, é isso aí, vai. E tinha outros, Continua. né, que falaram assim, nossa, mas ele fazia assim, ele fazia assado, porque ele era assim, porque então, sabe assim, eu disse, não, Senhor, eu vou ouvir só aquilo que vai me fazer crescer, só aquilo que vai me edificar, Uhum, entendeu? Então, assim, não foi fácil como não está sendo fácil, porque, na verdade, eu pensei que com o passar do tempo, isso ia ficando um pouco mais leve, né? Mas, na verdade, a responsabilidade vai aumentando, sim. né? Então, assim, a saudade e a falta vai aumentando, né? Mas é como eu sempre tenho lido, assistido vídeos também, que naquele momento da dor a gente tem que tirar um aprendizado daquilo, né? Então, assim, você tem duas escolhas. Ou você se entrega para a dor, ou você, né, aprende com ela. E incrível, Lia, que durante o ano passado o quanto pessoas que perderam familiares, tanto na Covid como com outras situações, Uhum. me procuravam. E eu, olha, não tinha nem 2 meses de luto, o quanto de pessoas que me procuraram, tipo assim, eu com dor ali, mas tipo, Para se confortar contigo, né? isso, para se confortar comigo. E eu dizia assim, Senhor, então o que que eu aprendi com tudo isso? Que a minha dor ela estava servindo de cura Uhum. para outras vidas. Entende? Eu disse, meu Deus, isso é surreal. Eu disse, pai, para mim isso é inexplicável, porque a gente não consegue entender realmente. Porque se a gente for parar para tentar entender, né, como Deus trabalha, a gente vai surtar, gente. É Não tem verdade. como, Eu acredito né? que depois de tudo isso que aconteceu na pandemia, a gente triplicou o número de psicólogos, mas eu não falo de psicólogos formados, mas de psicólogos de pessoas que passaram, né, pelo Exatamente. processo do luto, perderam pessoas, Exatamente. e a gente sabe que hoje a gente consegue entender, eu te falei, né? A gente conversando de bastidores, também perdi meu pai na pandemia. E a gente consegue hoje confortar e sentir, compreender uma pessoa que está de luto. Hoje, quando eu vejo uma pessoa que está de luto, a primeira atitude é dar uma palavra de conforto, um abraço, não ficar perguntando nada. Sim, A gente estava até sim, conversando sobre sim, isso, né, Lizzie? sim, Porque sim. existe de tudo nesse momento, né? De Tudo, tudo. O que tudo. você viu, Lizzie? É, nesse momento eu vi, né, no momento do meu luto, eu vi pessoas que me apoiavam, pessoas que não apoiavam. Eu vi pessoas que queriam se aproveitar daquele momento, Uhum. né, daquele momento meu sensível, né? E assim, eu na verdade aprendi também, Lia, que eu não podia, né, desistir, independente do que as pessoas diziam ali para mim, sabe? Porque foi muito difícil, sabe? Porque, na verdade, você produzir, você apresentar, sabe? E naquele momento de dor, tem pessoas. Inclusive, tem algo sobre isso que eu quero falar em relação ao momento do luto, Uhum. que é muito interessante, incrível que esse pensamento da mensagem da pastora Thalita Pereira, eu já tinha esse pensamento o ano passado e Deus falou de novo ao meu coração, agora recentemente através da mensagem dela, que eu não concordo, eu não sei se vocês também vão concordar comigo, que quando a pessoa está passando por luto, de dizer assim, não chore, Uhum. seja forte. Isso mesmo. Gente,
por favor, como ela disse, se você não tem algo de bom a falar, dê um abraço, Não se diga cale, nada. não diga nada. Não diga nada, sabe? Porque hoje em dia não, a gente fala assim, tudo bem, a gente sabe que a alegria do Senhor é a nossa força, mas naquele momento a gente tem o direito de chorar, de viver o sentir a nosso perda. luto, entendeu? Como a pastora Thalita Pereira falou, Jesus chorou, ele chorou ali para mostrar a humanidade dele, para dizer, filho, você pode chorar também. É verdade. Entende? Mas não, hoje a gente vive o quê? Não, você não pode chorar, porque o que vão dizer? Cadê teu Deus? Você tem que ser forte, você... As pessoas falam assim, Lise, tu é muito forte, tu é muito guerreira. Gente, é Deus que vive em mim, mas eu choro, Você passa também pelos né? seus momentos, né? Quantas vezes, né, eu choro, sabe? Sabe assim, eu tenho esse direito de chorar, sabe? E Jesus mostrou isso pra gente. E no momento do luto, as pessoas do meio mesmo evangélico, elas te criticam se você chorar, sabe? Se você sofrer. Não, porque a gente não pode sofrer, porque, gente, é um momento difícil, sabe? Existiu uma situação que foi muito dolorida, Uhum. que eu soube agora, faz pouco tempo, que no momento em que eu estava no velório do meu esposo, né, uma certa pessoa falou assim, controla a tua filha, porque ele já foi. Nossa. Entende? Eu disse assim, meu Deus, sabe? Eu não tinha o direito De chorar, de se chorar, desesperar. porque assim, na minha cabeça, eu jamais ia perder ele. Nunca. Eu sempre falo que eu sempre fui muito mimada por Deus. Muito. Tudo que eu pedia para Deus podia ser não ser no meu tempo, mas Deus ele me dava. Ele me dava tudo que eu pedi, tudo, sabe? Então assim, eu imaginei, nossa, essa repercussão toda, uma corrente de oração até fora do país. Eram lugares que eu nunca imaginava. Aí eu pensei, não, Vai acontecer vai um milagre. acontecer um milagre. É muita gente orando, sabe? E papai não vai deixar, sabe? Então eu tinha aquela certeza, entendeu? Só que assim, quando eu vi ele naquela situação, né? Eu falava assim, pai, devolve ele para mim. Mas teve um momento, Lia, eu não acho que eu não cheguei a comentar, eu acho que em alguns lugares que eu fui ministrar, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas houve um momento que ele estava sofrendo muito, né? Eu vi assim, e eu falei assim para Deus, eu disse, pai, eu não poderia estar fazendo essa oração porque eu não queria, Lia. Uhum. Ninguém quer. Ninguém quer entregar. Ninguém quer entregar. A gente quer o quê? Que seja curado, que seja aquele, né? Ninguém Que quer. é a nossa vontade. Né? A nossa vontade. Então eu falei assim, pai, se for para ele ficar, tu vai fazer daqui para amanhã, não sei o que vai acontecer. Mas vai acontecer algo surreal e vai ser um milagre. Mas se não, pai, leva ele, porque eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais. Sabe? Porque eu já estava muito, muito cansada. Domingo a domingo. Sabe? E foi muito, muito, muita dor mesmo. E aí foi quando... Olha só, por isso que a gente fala, se a gente for tentar entender como Deus trabalha, a Sim. gente vai ficar maluco, né? E aí, a gente vai, recebe o boletim, Vitor teve uma melhora incrível. Aí eu, yes! Festejando. Festejando. Vitor melhorou a saturação e, sabe, começou só coisa boa. Só coisa boa. De repente, teve um problema. Em menos de 24 horas do boletim, teve um problema da tráqueo. O Vitor teve 2 paradas. Pronto, depois disso, o Vitor nunca mais teve melhora. Sabe? Então, tipo assim, eu fiquei muito, assim, revoltada com Deus quando o Vitor faleceu. Você falou que você ficou de mal com Deus, né, Fiquei. Lise? Fiquei. Qual era esse sentimento? Era um sentimento muito ruim. Uhum. Gente, eu prometi que eu não ia chorar, mas eu fiquei. Uhum. Eu fiquei, porque, como eu disse, eu sempre fui muito mimada por Deus. Eu disse, pra que tu me animou? Pra que tu fez isso comigo? O que eu te fiz?
A gente quer questionar com Deus de qualquer forma. É inevitável, vem questionamento na mente de Então, imediato. quando eu vi ele ali, eu disse assim, o que eu vou fazer da minha vida? É por isso que eu tô falando assim, a minha vida era muito ligada ao Vitor, tudo era ligado a ele e ao que era ligado a ele. Tudo, tudo. Quem convive comigo sabe, né? Foram 22 anos vivendo para ele, em função dele. Me arrependo? Não, nem um pouco. Eu não tenho um pingo de remorso, porque eu dei o meu melhor como namorada, como noiva, como amiga, como esposa, como parceira de trabalho, sabe? Então, assim, eu disse, como é que eu vou fazer? Sozinha naquela casa, o programa. Por que tu fez isso comigo? O que eu te fiz? O amor da minha vida, o homem da minha vida, eu fiquei. E aí, eu ouvi, né, uma canção. E eu sei que Deus falou comigo através daquela canção, né? Que ele dizia assim, que a graça dele me bastava. Mas mesmo assim, eu quis resistir à voz dele. E eu fui assistir um culto. E eu jamais tinha falado isso pro meu pastor, que eu estava com raiva de Deus. Eu fui por ir para a igreja, sabe? E aí o pastor, justamente naquele dia que eu tinha ouvido o louvor pela manhã, à noite, ele pregou sobre que a graça de Deus te basta. E naquele dia eu falei assim, Senhor, me perdoa. E a partir daquele dia que eu me permiti trabalhar um luto saudável, como diz, né, a minha amiga e psicóloga, posso falar o nome dela? Pode. Pastora Ete Porto. Amo demais essa mulher. Ela foi tocada por Deus. Assim que o Vitor faleceu, ela cuidou de mim e do meu irmão, sem cobrar um centavo. Foi algo assim que Deus colocou no coração dela. E quando ela falou para mim, luto saudável, eu disse assim, que é isso? Saudável da onde? Mas depois eu fui entendendo tudo, sabe? Então, assim, Deus, ele sempre enviou anjos para me ajudar. Inclusive, né, ainda na sua pergunta em relação ao luto, eu tive muitas pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje. Algumas soltaram minha mão, soltaram, né? Mas, amém. E outras continuam acreditando em mim, confiando em mim. E eu agradeço muito a Deus, né? A essas pessoas que ainda estão segurando ali minha mão, confiando em mim, sabe? Mas, Lia, você que perdeu uma pessoa também muito amada, sabe que Sim. não é fácil, Não. né? Nem um pouco. Eu ouvindo você falar, Liz, e a gente vai relembrando. E eu acredito que muita gente também que está assistindo, que já passou por isso, deve estar relembrando. É impossível alguém nessa pandemia, que pelo menos pode não ter sido da família, mas algum conhecido, algum amigo distante, sim. sabe que perdeu. Mas, Liz, uma das lições assim que eu aprendi muito nesse período de perda, de luto, foi que a gente aprendeu a confiar na última palavra. A gente, às vezes, até tinha medo, né, de fazer essa oração da entrega, de dizer, Senhor, Não queremos fazer. essa é a minha Não. vontade, amém. Mas faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade, não a minha. Eu te entrego. Nós fizemos também essa oração da entrega. E É difícil, né? foi à noite. Dói. Eu, minha mãe e minha irmã nos reunimos e nós dissemos, nós vamos fazer. Porque a nossa vontade está sobressaindo, está prevalecendo a vontade de Deus. E se for da vontade de Deus levá-lo, né? Porque a gente que ama a Deus, que somos filhos de Deus, chega um certo momento que a gente para refletir. Não, mas espera aí, qual é a vontade do meu Pai, né? Qual é a vontade do Senhor? E a gente fez aquela oração de entrega e quando foi no outro dia pela manhã, às 10h45, o Senhor levou meu pai. E a gente entendeu que a vontade do Senhor sempre vai prevalecer. Lia, A última palavra é dele. Existiu uma situação de quando eu fiz essa oração lá, que eu consegui ver o Vitor, a gente estava com todos os parâmetros que dá o nome, né? E aí eu vi pelo vidro, assim, que eu fiz aquela oração, aí ele melhorou, aí foi quando ele teve as 2 paradas cardíacas. Eu fui para minha casa. A minha mãe não me deixava sozinho um instante. Ou ela colocava o meu irmão, ou colocava alguém. Nunca eles me deixavam sozinha. E nesse dia eu pedi, pelo amor de Deus, que eles me deixassem ficar em casa sozinha. E que não contassem para minha mãe. Eu saí com meu irmão e minha cunhada para ir lá em casa pegar a peça de roupa, porque eu passei 3 meses na casa da minha mãe, da minha irmã. Lia,
Eu me joguei no tapete da sala, com o rosto naquele tapete. E eu gritei. Eu disse, Deus, me dá uma resposta. Porque até ontem o boletim saiu que ele estava bem. E essa madrugada ele teve 2 paradas e ele está pior. Senhor, me dá porque eu não aguento mais. Eu estou no meu limite. Já estava indo para quase 3 meses, Lia. Eu já estava muito cansada. Muito cansada. Sabe? Lidar com o programa, lidar com as crises de ansiedade, lidar com tudo. Com tudo, sabe? Lia, eu ainda não consegui encontrar essa passagem. Inclusive, se alguém souber, por favor, me diga. Eu abri na Bíblia que dizia: a minha vontade sempre será suprema. Lia, eu podia, naquele momento, entender o quê? Obrigada, Deus, obrigada. Eu podia ter entendido Ele vai isso. salvar, Ele vai né? salvar. Ele vai fazer um milagre. Lia, foi um murro no meu estômago. Eu senti que Deus ia levar ele. Que era um não, né? Tu sabe o que foi que eu fiz? Eu disse, Pai, revoga. Eu me arrependo da oração que eu fiz. Eu disse, revoga, Pai, revoga, porque eu não quero o que vai ser da minha vida sem ele. Desconsidera o que eu falei ontem, revoga. E aí eu comecei a orar, revoga, revoga, revoga. Sabe? E mesmo Deus dizendo que a vontade dele é suprema. Ainda assim, Ainda assim. tentou não. E sempre. Aí comecei a fazer os vídeos, gente pedindo socorro, sabe? E assim Deus, né, fez com que prevalecesse a vontade dele. E Lizzy, nesse período você gerou também, na verdade gerou não, você adquiriu diversas crises de ansiedade, apesar de que você já tinha, né, outros tipos de transtornos emocionais, só veio para acumular ainda mais isso. Você tem conseguido superar? Como é que você está lidando com isso, Lizzy? Lia, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade em novembro de 2012, no ano que o programa estreou mesmo. E a minha primeira crise de ansiedade foi dia 4 de novembro de 2012. A sensação de morte horrível. Horrível. Em 2012, isso. É muito distante do que ia acontecer, 2012. Né? E aí, eu não entendi, eu pensei que eu estava com problema na cabeça, porque eu tinha muita tontura, pensando que eu ia desmaiar. Fiz exames, pensei que eu tinha problemas cardíacos, porque a pressão oscilava, ficava baixa, ficava alta e o coração acelerava. Não deu nada e me encaminharam para o psiquiatra. E eu fiquei mais perturbada ainda, porque o que eu vou fazer? A gente tem aquele pensamento, psiquiatra para doido. Sim. E aí eu fui, só que passou o medicamento, eu tomei 1 semana só, e eu falei, Deus, eu não vou tomar isso. E eu acabei que, né, Deus, naquele momento, ele fez com que eu não precisasse daquela medicação e eu consegui, aos poucos, sair das grandes crises de ansiedade. E com o passar do tempo, eu sempre tinha uma vez ou outra as crises de ansiedade, mas eu já conseguia contornar. Porque diz assim, quando você começa a ter as primeiras crises de ansiedade, elas são como ondas. Uhum. Né? A primeira é aquela onda maior. E aí depois aquela onda já vai diminuindo, porque você já vai entendendo o que está acontecendo ao teu redor, apesar de ser desesperador. Sabe? Porque você não sabe se você vai desmaiar ali, se você vai ter uma falta de ar. Né? É muito cruel. Né? Então, assim, 2 anos antes foi o que? Em 2018, eu tive uma crise muito forte que desencadeou muitas crises de enxaqueca e eu sentia como se o meu ouvido fosse estourar. Então, eu tive que deixar o preconceito do lado, porque eu era muito religiosa e preconceituosa em relação à questão de medicação e à questão de procurar também terapia. Porque eu dizia assim, não, porque aí eu vou estar duvidando do poder de Deus. Não, isso aí não quer dizer que você procurar ajuda de um profissional para lhe auxiliar nessas questões, né, emocionais, não quer dizer que você não confie em Deus, que você não tenha fé. Não. E eu procurei. E eu fui muito bem assessorada. Né? Até hoje eu sou assessorada, né,
pela doutora Valéria Cerqueira, amiga minha, e a pastora Eti, que é psicóloga, que sempre, na medida do possível, está ali me acompanhando, está me ajudando e me auxiliando. E quando o Vitor internou, todo mundo dizia assim, ela vai ficar doida. Porque já me viram tendo crises. Só do Vitor adoecer, só do Vitor acontecer alguma coisa, sempre as pessoas escondiam de mim quando acontecia alguma coisa com o Vitor. Porque sabia que eu era muito ligada a ele. Uhum. O Vitor tinha problema de trombose. O Vitor teve um ano, não me vem agora o ano certo, que ele quase que ele também morre. O Vitor era um milagre de Deus, que ele também quase morre por conta de trombose, por conta do peso dele. Então, assim, tudo que era ligado ao Vitor, as pessoas me escondiam. E quando ele internou, todo mundo disse, ela não vai aguentar. Aí, aumento de dose de medicação, né? E aí, só que eu digo assim, Lia, você pode procurar o psiquiatra, o psicólogo, o pastor. Claro que o principal é você se apegar em Deus. Porque não adianta você procurar a medicação, terapia, se você não tratar o teu espiritual. É tudo um conjunto. É o ingrediente daquele bolo perfeito. É um pacote. É um pacote, entendeu? Aonde nós temos que buscar realmente uma comunhão com Deus, com o Espírito Santo, e aí ele vem e ele capacita aquelas pessoas, aqueles anjos que vão te ajudar. Porque a gente é humano, Lia. As pessoas têm que entender que nós, por ser crente, nós não somos pessoas inabaláveis. A gente tem sentimentos, a gente Sim. tem sensações, sabe? E as outras pessoas que se acham tão de Deus e religiosas têm que parar de maltratar, sabe? Essas pessoas que estão passando por esse momento, entendeu? Porque eu ouvi muito, isso é demônio. Para com isso. Tem gente pior do que você. Isso já ouvi muito. Vai lá ver vídeo da África. Tem criança lá passando fome. Gente, pelo amor de Deus. Sabe? Isso é muito cruel. Muito cruel. Colocam isso como um sentimento Sim, qualquer, sim, né? sim. Eu ouvi de um amigo meu que ele falava que isso era frescura. Até ele pegar Covid e entrar também no quadro depressivo. E ele passou isso. Lise, realmente, a gente só sabe quando a gente vive. Então, assim, nesse período que o Vitor estava internado, né, foi luta. Mas o que eu fiz foi realmente me apegar com Deus e aproveitar muito o carinho e a atenção das pessoas, porque tudo estava voltado para a família do Vitor, para mim, principalmente quem sabia a situação que eu estava passando, Uhum. né? Lia, uma coisa assim que eu quero falar assim, antes da gente até, de repente, encerrar a entrevista, é algo muito importante que um amigo meu falou, que eu quero deixar aqui, porque eu posso esquecer. Ele falou algo que é incrível, Lia. Ele disse assim, eu até vou falar o nome dele aqui, é o Ney. É o Ney, que fala o Ney a lenda. Ele, quando eu estava num período bem, assim, de início de luto, ele falou assim, Lise, te apega às pessoas que querem te dar carinho, te dar atenção. Se apega nessas pessoas agora, porque depois elas vão voltar para as atividades delas. Não é que elas não te amem, não é que elas não gostem de você, mas aproveita para te se fortalecer. Não te esconde, não te reprime. Aproveita a atenção que as pessoas estão te dando. Então foi o que eu fiz, sabe? Lise, tô passando aí, o que tá fazendo? Bora. Lise, eu fiz um bolo aqui, quero. Lise, tô passando aí pra gente fazer, vou lá na Ponta Negra tomar um açaí, quer ir comigo? Vou. Porque se fosse outra pessoa, dizia, não, quero ficar aqui. E ele falava, não faz isso, aproveita que as pessoas estão com as atenções voltadas para você. Então, uma das coisas que eu fiz foi isso, aproveitar toda aquela atenção que as pessoas estavam tendo comigo, porque eu sei que aquilo ali, de alguma forma, ia passar, ia né? passar. Então, foi algo que eu fiz muito. Eu não me isolei. Eu realmente me apeguei porque eu precisava. Porque eu sabia que se eu me isolasse, eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar.
E isso com certeza foi o combustível, né, Lizzy? Pra te continuar, Sim, pra te seguir tua sim, vida, sim. se reerguer, levantar a cabeça e ver que a tua vida não tinha acabado, né? Porque esse é o Isso. primeiro pensamento quando alguém vai embora. A gente perde o sentido da vida total, a gente entra em crise de ansiedade, acha que a gente não vai mais conseguir sorrir, viver. Eu acho que tanto eu quanto você, num período desse, a gente não se imaginaria hoje aqui conversando sobre Não, isso, não. conseguindo falar sobre isso. Essa é a primeira sensação que a gente tem. Mas Deus, ele de fato nos fortalece. Por mais que venham as crises de ansiedade, eu tive crise de ansiedade também, experimentei pela primeira vez na pele crises de ansiedade durante o luto também. E eu sempre falo, sempre reforço isso. Até aqui mesmo já falei que eu recebi a cura na leitura bíblica. Fui ler a Bíblia 2021 inteira, lendo. E hoje eu consigo controlar isso através da leitura bíblica. Encontrei lá a palavra. Graças a Deus, nunca precisei recorrer à medicina, a profissionais. Não cheguei nesse nível, né? Acontece. É muito importante, Lia, também falar o seguinte: acontece sim, tá? Sim, De você sair de uma crise, ser curado sem precisar passar pela mão do homem, mas isso depende de né? cada um, né? Exatamente. Então é assim, é que qualquer tipo de doença, Uhum. tipo diabetes, hipertenso, Deus pode te curar. Mas se ele quiser que você passe por profissionais da área da medicina, que você tenha que tomar remédio, ele vai te dar condições de você ter esse Sim. tratamento. Mas vai ter situações de pessoas que ele vai curar, né? Então, assim como eu precisei passar por isso, existe sim pessoas que nunca precisaram como você, né? Graças a Deus que não precisou passar por tudo isso, né? Mas eu falo aqui, se você realmente não está conseguindo, né? Sem o tratamento, um auxílio de um profissional da área de psiquiatria, de psicologia, né? Deixar o preconceito do lado, a religiosidade de lado, porque você tem que entender que você é humano. Você é humano. Você precisa de atenção. Lia, o que mais eu tenho visto é depressão, síndrome do pânico e ansiedade dentro das Uhum. igrejas. Sim. E as pessoas estão reprimidas por quê? Porque na própria liderança existe essa questão. Não pode ter isso. Não pode. Você tem que ser assim, você tem. Então, você fica com aquilo reprimido. E a pessoa acaba, às vezes, até fazendo besteira. Quantos e quantos nós já vimos tirar a própria vida? Muitos pastores. Muitos. Por quê? Porque não pode, tem que ser forte, não pode chorar, sabe? E é bem complicado, É bem justamente por complicado. isso que hoje você se diz não ser tão religiosa, né, Liz? Eu acho que você já Exatamente. experimentou na pele muita coisa Sim, assim, né? sim, muito mesmo. Inclusive, eu sempre tinha um medo. Por exemplo, você viu como eu cheguei aqui? Eu já cheguei brincando, mas essa sou eu. Mas de uma outra época eu ia pensar, nossa, se eu chegar lá assim, vou pensar, vixe, ela é tão atirada, ela é tão. Gente, essa sou eu. Eu não forço simpatia, eu não forço. Eu também não fico fingindo estado de espírito. Se um dia você ligar pra mim, eu tiver com voz de choro e você perguntar, tava chorando? Tava. Mas vai passar, sabe? Então, assim, eu, né, parei com esse negócio de, ai, o que vão pensar, o que vão dizer. Claro que a gente tem que realmente se policiar em relação ao nosso testemunho, Sim. tal, mas a questão de religião, ela te oprime. Sabe, você deixa de ser uma pessoa feliz. Ai, porque vão pensar isso, vão pensar aquilo, sabe? Então, eu acho que cada um sabe do seu secreto com Deus. É verdade. Sabe, Lia? Então, assim, se eu não concordo com algo que você fala, que você usa, que você dá o seu estilo de vida, eu não vou ficar rebatendo com você, entendeu? Então, antes eu fazia isso, Lia. Eu fazia. Eu achava que eu não era religiosa, mas eu era. Eu dizia assim, nossa, fulano, não sei o que e tal, sabe? E hoje eu falo assim, Senhor, se ela estiver fazendo ou ele estiver fazendo algo de errado, trata com ele. E me ajuda, de alguma forma, a ajudá-lo também. E eu não bato de frente. E hoje o que mais encontro é gente querendo bater de frente comigo, pela forma até de eu estar.
né? Do meu jeito de falar, do meu jeito de apresentar o programa, de fazer o programa. Entende? Então, assim, eu sei do que eu tenho com Deus no meu secreto. Eu sei o que eu passo, eu sei das minhas dores, eu sei das minhas dificuldades. Então, cada um sabe o que passa. Sim. Entendeu? Então, é menos julgamento, por favor, e mais acolhimento dentro também das igrejas, porque infelizmente a gente não vê muito isso. Se você não faz aquilo que eu acho que é certo, tu já não presta para mim. Tu já tá cheia do demônio. Entende? Então, não tem aquele acolhimento. Então, eu, hoje, depois de tudo isso que eu passei, estou aprendendo, Lia, de verdade. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Sinto a dor, sinto, mas hoje já consigo, de alguma forma, contornar. Entende? Sim, e é isso mesmo que você até disse pra mim, né? Eu sou a Lise que quando tá alegre pula, quando tá triste chora e pronto, acabou. E pronto. E eu acredito, Lise, que você tem recebido críticas, né? Muita. Por conta disso? Não vou exagerar. Muitas não. Ah, Mas existe sim. Por quê, Lia? Deixa eu ver aqui como é que eu vou te falar para que não seja algo assim complicado de entender. O meu esposo, ele veio de um programa muito tradicional, anos e anos, né? Então, assim, veio numa linha editorial e quando eu e ele decidimos, né, criar o programa Fique Ligado, eu trabalhei quase 4 anos num grupo de comunicação muito conhecido aqui em Manaus. Eu sou muito grata a Deus por isso. Né? Eu fiz parte de uma emissora onde eu passei como produtora, supervisora, cheguei até a substituir meus gestores, né? Também participei da área comercial, então aprendi muita coisa. Só que eu tinha vontade de ter um programa, e como o Vitor já era apresentador e ele era jovem, o que eu imaginei? A gente podia ter um programa nosso, né? Então, assim, para sair um pouco daquele tradicional, legal, era um programa tradicional muito conhecido, então não tem problema, tem seu público, só que as pessoas querem que seja do jeito que elas querem que seja, e se não for do jeito que elas querem, elas começam a te bater forte. É porque você perdeu a essência, é porque você é assado, é porque, tipo, poxa, em vez de assim, caramba, assim, ela tá conseguindo, né? Com todas as limitações dela, ela tá conseguindo. Não, mas prefere bater porque não concorda. uhum. Entende? Então, é muito triste isso, sabe, Lia? Você vê que no meio evangélico você encontra pessoas assim, que é onde você tinha que ter um acolhimento, porque isso aí não está demonstrando o amor. Onde é que está o amor? Na verdade, o que acontece, Lia? A pessoa não está nem se amando. Né? E é algo que eu falei para você também, que eu aprendi a questão do amor próprio. Mas não é aquele amor próprio de ser metida, soberba, orgulhosa. Não. É de olhar para o outro com um olhar de amor, sem julgamento. E se eu não concordar, eu não vou bater de frente. Eu vou orar pelaquela vida e eu vou dizer, pai, eu não concordo, mas se ela tiver errado ou ele tiver errado, tu vai tratar com ele. E me ajuda a ter uma visão diferente, né, em relação a isso. Entendeu? Entendi. Nossa, eu acho que o pessoal que estão te assistindo, que já te conhece, talvez nem conhecesse a tua história, né? Como comunicadora, você estudou lá atrás, né? Passou por Sim. todo esse processo e, querendo ou não, você não caiu assim de surpresa nessa área depois que o Vitor se foi. Você apenas está continuando, né? Continuando um legado deixado por ele. Na verdade, assim, a apresentação Tu era de nunca. bastidores, na verdade, Bastidores, né? na verdade. Produção, administração. Gente, mas a apresentação, até para eu gravar áudio, não. Na época, quem trabalhou comigo nessa emissora sabe que já tentaram fazer com que eu apresentasse programas lá. E eu disse, mas se eu disser não, vai me prejudicar no trabalho? Não, é uma opção sua. E eu não aceitei. Entende? Então, assim, eu nunca me imaginei. Nunca. E as pessoas, quando me vê apresentando hoje o programa, falam assim, nossa, tu tem certeza? Eu disse, gente, hoje na minha vida, realmente eu sei que Deus capacita os escolhidos. Então, eu sou uma escolhida dele e eu agarrei isso e eu simplesmente estou amando. Porque fiz disso a minha terapia, faço disso a minha terapia.
É tanto que quando a gente vai para a externa, olha, agora te gravou o especial de Natal, eu não estava muito bem. Mas quando eu comecei a gravar, sabe, foi algo assim gostoso, sabe, vendo aquele clima gostoso, sabe? Você foi Então, contagiada, né, sim, pelo sim, clima do Natal. sim, entende? Então, assim, hoje eu falo que realmente Deus tem me capacitado a cada dia, né? Acerto aqui, erro ali, né? E Sim. a cada dia eu venho aprendendo muito mesmo. Mas é uma experiência muito, muito gostosa mesmo de estar à frente das telinhas, de conhecer pessoas novas, sabe? No caso, assim, conhecer agora pessoalmente você que conhecia só de nome, né? Então, assim, Deus ele tem me presenteado com muitas pessoas maravilhosas através do programa, das entrevistas. É muito gostoso. Que legal, Liz. E aí fica a lição, fica o exemplo para você, mulher, você, homem, que está passando, talvez, por esse processo de luto. Inclusive, a gente vai até falar sobre essa questão de que o luto, ele não é somente quando você perde um ente querido, né, Liz? É quando você perde um relacionamento, perde um emprego, perde um bem. Existem esses diversos Sim, processos, mas sim. talvez você que está aí passando por esse momento, que acha que sua vida acabou, a Liz está aqui para mostrar e para dizer que é possível seguir em frente, é possível tirar um propósito em meio a essa dor e saber que hoje você está chorando, você está triste, mas mais lá na frente pode não ser agora, mais lá na frente você vai estar fazendo coisas que você nem imaginava estar fazendo. Minha mãe, por exemplo, seguiu o ministério, está atuando como pastora, continua liderando, Olha, está que à frente de uma bênção. igreja, algo que naquele momento ali do luto a gente imaginava que isso não seria possível, né, Lizzy? E hoje a gente vê em você essa mulher empoderada, né? Empoderamento cristão, como você falou, É. empoderada cristã, sendo exemplo para outras mulheres. E eu acredito que tem muitas mulheres que se inspiram em você nessa força que você tem demonstrado todos os dias, né, Lizzy? Isso, amor. Eu digo que a questão do empoderamento não é aquela questão de você querer mandar mais do que, no caso, o seu marido ou alguma coisa assim. Sabe, Lia? Eu digo que hoje eu me encontrei, porque muitas das vezes você passa por situações que você tem que entender que você precisa se amar primeiro. Eu amei muito, muito o Vitor, muito mesmo. Mas eu esqueci também de mim, porque eu vivi para ele, né? Ele não me negava, eu não tenho do que reclamar do que ele me dava. Às vezes ele queria até fazer coisas para mim e eu dizia não, vamos economizar, né? Enfim, eu nunca fui de luxar, eu nunca fui, sabe? E assim, e hoje eu digo que o empoderamento é você se cuidar mais, entende? É, aconteceu uma situação recentemente que eu fiquei um pouco assim pensativa. Eu acompanhei uma profissional que ela estava muito agoniada, então ela estava trabalhando ali, olho cansado, e aí eu não tenho tempo para nada, eu não consigo nem parar para assistir nada, e enfim, uma correria, uma loucura. E eu olhei assim para ela, jovem, jovem, e assim, mais jovem que eu, e eu pensei que ela tinha quase 50. Uau. Mas assim, eu disse assim, não, peraí, não tem alguma coisa de errado aí. A gente tem que trabalhar, Lia, temos que trabalhar. Mas vem cá, a gente está aqui nessa terra com um propósito. Se a gente ainda não sabe, mas vamos confiar que esse propósito é bom, porque quando a gente coloca realmente Deus na direção da nossa vida, o propósito é bom. Por mais que a gente tenha que passar por momentos de dor, por momentos de dificuldade, mas a gente tem aquela certeza de que o propósito é bom. Então, o propósito que eu tenho para minha vida não é de ficar hoje sem dormir, sem comer direito, né, sem aproveitar o momento com a família. Eu estou sobrevivendo, eu estou vivendo sem propósito nenhum, sabe? E cada mulher linda, eu não me acho bonita porque eu sou gorda, porque eu sou baixa, porque eu sei. Gente, todas nós somos lindas. Não espere ninguém te dizer isso. Sabe? A minha psicóloga falou algo muito interessante. Ela botou uma farda nova e ela se achou linda. E aí o esposo dela falou assim: Nossa, você tá muito bonita. Só que assim, como ela quis dizer pra mim, independente de se ele dissesse ou não que ela estava bonita, ela se achou bonita. Sim. Entende? Então você tem que se encontrar. Porque como é que eu vou te amar, Lia, se eu não me amo? Como é que eu posso dizer, Lia, eu te amo se eu não me amo?
Entende? Então, a gente primeiro tem que se amar, antes mesmo de a gente dizer que ama alguém. Entende? Então, hoje eu digo que eu me amo muito mais. E a cada dia eu estou me amando mais, sabe? Dizendo assim, eu mereço ser feliz por tudo que eu passei, por tudo que eu plantei. Lia, eu não sou perfeita. Esse ano de 2022, eu digo que ele foi um ano mais intenso do que 2021. Eu passei por situações que eu até cheguei quase, sabe? É até triste falar isso. Quase de esfriamento espiritual. Por cobrança, por influências, porque pessoas se aproximam de você e às vezes você pensa que aquela pessoa ela é uma pessoa boa e de certa forma vem com coisas carregadas e você sem perceber você começa a ir junto, sabe? A de repente a ter os mesmos pensamentos, sabe? Então assim, esse ano de 2022 eu aprendi muita coisa e estou aprendendo. Como eu falei, esse mês de dezembro para mim é um mês muito difícil. Sabe? Tem dias que eu choro muito, tem dias que eu tô muito feliz, sabe? Mas eu sei que Deus, de alguma forma, ele tá tratando comigo. Ele tá fazendo com que eu esteja me preparando para algo grande, porque eu acredito, Lia, que Deus ele tem algo grande para cada um de nós. Só que a gente tem que saber se posicionar em relação Sim. a isso. Não é fácil não, Lia, porque a cobrança é muito grande, tanto no nosso meio evangélico, como no trabalho, como na família. E quando a gente se torna até uma pessoa pública, a cobrança é maior. Entendeu? Só que eu falo assim, Senhor, eu não quero viver de acordo com o que as pessoas querem que eu viva. Eu quero viver aquilo que tu queres para mim. Eu quero viver o teu propósito. Entende? Eu não quero viver o meu propósito. Por mais que eu tenha que passar por situações difíceis, né? Eu disse, Senhor, só me ajuda a passar por isso, porque às vezes dói demais. Entende? Porque às vezes as pessoas olham assim, como você falou. As pessoas olham assim, eu me espelho em você, né? Mas você pode se espelhar em você também, entende? Faça de você mesmo a sua motivação diária, A sua inspiração. a sua inspiração. Você pode se olhar no espelho e dizer assim: Uau, tu é muito linda. Vou falar assim, eu te pegava. Sério, sabe? De olhar pra você. Olha, eu vou falar algo aqui que eu me senti feia esses dias. Eu quase apanho onlinemente pelo meu irmão. Que ele disse, você é linda, pare com isso. Uau. Sério. Então, assim, você tem que se sentir linda, entendeu? Porque se você for esperar receber isso de alguém, se esse alguém não te falar, você vai se frustrar, entende? E aí você acaba o quê? Se vitimizando, se fazendo de coitadinha. E não é isso que a gente quer pra nós, não é É verdade? verdade, Lise. Lise, você falando dessa questão aí, como é que tem sido para você? Eu não posso dizer assim, eu acredito que sim, que é o que você tem demonstrado, vive uma vida alegre, uma rotina alegre, saudável. Você ama fazer receitinha fit, né? Essa noite você estava ensinando a fazer uma receita fit. Gente do céu, amo. Mas como você tem lidado com a solidão ou com a viuvez, posso dizer assim? Olha, na verdade, eu vejo a solidão como. Eu não digo nem solidão. Acho que é a falta ali, né, do seu parceiro. Vamos dizer assim que eu tenho aprendido a questão da solitude, de aprender a gostar da minha companhia também. Lia, eu não ficava sozinha em casa de jeito nenhum, nem de dia. Não tinha quem fizesse eu ficar. E essa noite, 3 horas da manhã, enquanto eu trabalhava, eu fui lá na área de lavar, que fica do lado de fora de casa, colocar roupa para bater. E aí eu falo assim, uau! Para quem não ficava de dia em casa. Então, a solidão, no caso, me fez chegar à solitude, a curtir a minha própria companhia. Eu conheço muita gente. Tenho amigos? Tenho. Mas muito melhor você, às vezes, estar ali no seu momento do que você estar em mais companhia, certo? Então, assim, tem momentos que eu sinto falta. Esses dias eu falei pro meu irmão, ele todo dia manda mensagem, né? Pra saber como é que eu tô. E do nada,
eu senti, né, assim, não é a presença do Vitor, mas tipo assim, a voz dele dizendo que ele chegava, aí ele falava assim, cadê o meu amor e o meu amor? Ele falava, né? Então, assim, eu fiquei com aquela angústia, e aí eu comecei a dizer, Senhor, eu não vou ter crise, eu não vou. E eu comecei a, né? Fugiu o pensamento. Aí sabe o que eu fiz? Aí você vai entender por que que eu fiz a receitinha da banana. Foi uma forma de eu ter um contato com os meus amigos online e foi uma terapia para mim. Interessante. Você se Então, sentiu acompanhada naquele momento, né? exatamente. Então, eu disse assim, não, eu vou pegar. Então, foi por isso que eu fiz tudo aquilo, sabe? Foi, Deus, eu disse, Senhor, me dá uma estratégia, porque eu não quero chorar, eu tô aqui sozinha, eu não posso preocupar ninguém, entendeu? Então, assim, eu usei aquilo ali como estratégia. Por isso que eu digo que quando realmente a gente coloca Deus no controle da nossa vida, Ele nos dá estratégias pra gente lidar com a dor. Verdade, Liz. Né? Então foi o que aconteceu. Eu podia ter tido uma crise horrível ali. Chorei, mas respirei fundo, vou fazer uma receitinha com os meus amigos online. E deu certo, sabe? E deu certo. Então, quando a gente realmente coloca Deus no controle, né? Mas eu sempre falo até nas ministrações, quando você dá o controle, mas você dá o controle, não fica puxando, não. Deixa ele, né? Porque Agir, a né? gente nunca quer, na verdade, no fundo, né, que Deus faça a vontade dele, que a gente quer que a nossa, tem uma pitadinha na nossa vontade, né? Mas a gente sabe que sempre a vontade de Deus vai sempre ser melhor e mais perfeita. Deus, ele cuida de todas as coisas, ele não faz nada pela metade. Nada. Ele supre todas as coisas. Eu lembro que quando o meu pai faleceu, fazia 2 meses que eu tinha casado, Lise, 2 meses. E aí, ao Nossa. invés de eu reclamar, murmurar, eu agradeci a Deus por ele ter me permitido casar, tendo meu pai me levando até ao Nota. altar. Porque eu penso, quantas filhas não tiveram esse Nossa. privilégio? Quantas filhas, quantas crianças perderam os seus pais, ainda pequenos, não tiveram privilégio? E eu tive o privilégio de ter o meu pai comigo me casando. E Deus, ele faz assim, perfeito, né? Eu era muito apegada e o papai sempre dizia assim, a minha irmã mais velha casou primeiro, né? E ele sempre dizia assim, quando a Lia casar, eu já vou ter cumprido a minha missão. Ele falava dessa forma, eu já vou ter cumprido a minha missão. E aí, alguns dias antes dele adoecer, eu perguntei dele, pai, o senhor não tem medo de morrer, não? Se cuide, pare de ficar andando por aí, tem um vírus rolando. Ele dizia, não. Se o Senhor quiser me levar, eu já cumpri a minha missão aqui. E eu já tô bem. O que eu tinha de fazer, eu já fiz. E o que eu entendo é que Deus, ele prepara tudo, prepara todas as coisas. Ele preparou meu casamento, preparou o casamento da minha esposa, da minha irmã, para que nós não ficássemos desamparadas e para que hoje nós pudéssemos fortalecer a minha mãe, juntas cuidando da minha mãe. Deus, ele faz tudo isso. Ele prepara todas as coisas. E aí Verdade. a gente consegue encontrar esse propósito em meio à dor. Esse nome propósito foi em meio à dor que ele surgiu. Muito bom. O nome propósito foi em meio à dor, foi em meio ao sofrimento, sabendo que da nossa dor nós precisaríamos transmitir para as outras pessoas aquilo que Deus faz durante o luto, durante o processo da perda. Mas, Lise, a gente está finalizando o ano de 2022 e não somente perdas aconteceram, né, nos últimos 2 anos, mas pessoas perderam muitas coisas, né? Emprego, relacionamentos, perderam bens, perderam muita coisa, perderam até mesmo sua família. Qual é a palavra que você deixa para essas pessoas nessa virada de ano, você que já vem aí ressignificando muita coisa na tua vida desde 2021? Eu acho que ninguém melhor do que você para falar isso. Qual a palavra que você deixa para essas pessoas nessa virada de ano, Lise? O que eu vou falar agora é como eu falei para você. Tudo que eu falo, eu primeiro estou falando para mim. E eu também vou falar isso para mim, mas já transmitindo, né, para as pessoas. Na nossa vida existem ciclos, né? E muitas das vezes a gente é muito resistente a querer encerrar ciclos. Eu não queria encerrar o ciclo com o Vitor. Jamais. Eu não me via sem ele.
Eu dizia, pai, eu não vou aguentar. Não faz isso. E eu não queria encerrar esse ciclo. Fui resistente. Mas não é a gente que decide se a gente vai aguentar ou não. Quem decide a nossa vida é Deus. A gente não está aqui romantizando o luto, romantizando dor, Sim. romantizando nada. A gente simplesmente está dizendo, a gente viveu o luto, a gente passa por situações difíceis, mas a gente está firme, sabe por quê? Por mais falhos que a gente seja, por mais pecadores, existia um ser muito especial, um ser verdadeiro, amigo, fiel, leal. Ele nunca nos abandona, jamais. Muitas das vezes a gente olha e não consegue enxergar uma saída, a gente não consegue enxergar as roots da nossa vida, sabe? Eu sempre fui muito root na vida de muita gente, né? E eu não consegui ter muitas roots na minha vida. Tenho poucas agora, mas tenho. Mas eu sei que eu ainda vou ser root na vida de muita gente ainda, sabe? E que a gente consiga encerrar ciclos confiando no propósito de Deus para nossa vida. A gente vai ter que passar por momentos difíceis, vai. A gente vai ter que passar por aflições, a gente vai ter que passar por aflições. Mas quando a gente realmente diz, pai, cuida de mim, cuida daqueles que eu não posso cuidar. Muitas das vezes a gente acha que a gente não vai aguentar, mas a gente aguenta. Todos que conhecem a minha vida sabem que eu poderia não estar agora de pé. Eu já conheci histórias, Lia, de pastoras, missionárias que perderam esposos, estão no mundão, revoltadas, sabe? Mas não, eu não quis assim. Eu quis realmente fazer valer a oportunidade que Deus me deu de viver. Ele devolveu meu pai e minha mãe para mim. No mesmo período que o Vitor internou, eu pensei que eu ia perder meu pai e minha mãe. Eles estavam muito mal, o Vitor só estava com uma tosse. Jamais eu pensei que eu ia perder meu esposo. Jamais. Eu cheguei a falar para ele, eu prefiro perder meu pai e minha mãe do que perder você. E eu pedi perdão de Deus e pedi perdão dos meus pais. A gente, no momento de desespero, a gente fala muita besteira. Mas Deus, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso que ele perdoa a gente. Entendeu? E eu falei pro Vitor, eu disse, eu prefiro perder minha mãe e meu pai do que perder você, porque eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar ficar sem você, eu não vou aguentar. Mas Deus fala assim, ô filha, quem disse se você vai aguentar ou não sou eu, e aqui estou eu. Dói, Lia, tem dia que é muito difícil. É muito difícil, sabe? Então, quando você fez o convite para mim, eu disse, ô pai, ô Jesus, mas aqui estou eu, sabe? Falando que dá certo, dá certo. Se ainda não está dando certo, é porque tem uma lição para tudo isso. Deus, ele está tratando o seu caráter, Deus está tratando você como filho, como esposo, como esposa, como um profissional, como um filho de Deus. Então, o que eu digo é, deixa Deus encerrar os ciclos. Por mais que você não esteja entendendo, eu também não entendia muita coisa, e hoje eu entendo muita coisa. Então, Deus, ele sabe o que faz. Deus, ele mostra caminhos que a gente não entende. Mas como diz uma frase, Deus, ele não abre brechas, ele abre portas. Sabe? Então, assim, ele sempre tem o melhor pra gente. A gente nunca tem que perder a fé, Lia. Muitas das vezes, a gente entra no desespero, sabe? É dívidas, é doença. Poxa, tem tanta gente ruim, tanta gente fazendo coisa errada e é bem sucedido. Mas cada um vai ter a sua colheita. Sim. Né? Cada um vai ter a sua colheita. Então, não fique se comparando com os demais. Cuide de você. Cuide da sua autoestima. Fique linda, fique lindo. Principalmente as mulheres, né? Minhas amigas, sabe? Se cuide, se ame. Deixa, né, Deus cuidar de você,
sabe? E que 2022 a gente realmente tenha aprendido muita coisa, que a gente tenha amadurecido, que a gente realmente possa ter tido uma experiência boa. E tudo aquilo que foi de ruim, sabe? Deixar pra lá. E se tirar uma lição de tudo isso. Porque 2023 tá aí, batendo nas portas. Tá tudo em branco, né? Tá tudo em branco. Então, deixa Deus escrever essa história. Então, eu digo pra mim, Lise, deixa Deus continuar escrevendo a tua história. Lia, deixa Deus continuar escrevendo a tua história. Deixa Deus continuar escrevendo a tua história. Porque a história dele sempre será perfeita. A vontade do Senhor sempre será perfeita, será boa, será agradável, mesmo que aos nossos olhos a gente não consiga entender, mesmo que a gente chora, né, Lise? Muito, sou chorona, não vou mentir. A gente passa né, por mano? momentos de dor, a gente passa por momentos de dor, mas o Senhor, Ele nos fortalece, né? Muito, Em meio muito. à dor, o Senhor nos toma pelo colo, nos abraça, nos consola, nos conforta de alguma forma e a gente consegue continuar, seguir a vida, erguer Sim. a cabeça e viver. Aí chora de novo, aí o Senhor vem, conforta e consola, e assim a gente vai seguindo até Jesus voltar. Porque depois que a gente perdeu os nossos entes queridos, o desejo pelo céu se multiplicou. Muito. O desejo de encontrar Jesus e encontrar os nossos é muito maior agora. Lise, eu amei te ouvir, amei compartilhar um pouco com você, de ouvir teu testemunho aqui nessa noite, nesse dia. Eu acredito que muita gente também conseguiu ser edificado de alguma forma. Cada palavra aqui tocou cada coração, tocou Amém. cada pessoa. E eu quero que você deixe aí suas considerações agora, finalizando, dizendo onde as pessoas podem te encontrar. Fala aí onde é que é o teu programa, o horário direitinho, para as pessoas continuarem te acompanhando, Lise. Tá bom, então eu vou olhar aqui bem no seu olhinho e vou dizer para você que eu estou todo domingo, 8h30 da manhã, na Rede TV 18.1, NET 524. Quinta-feira, 11 horas da noite, é a reprise. E também eu estou no meu Instagram, né? @Lise Queiroz. Também @Fique Ligado OFC. Né? Então, sempre lá eu estou interagindo, sempre estou, né, na medida do possível, respondendo a todos vocês. E muito obrigada. Obrigada mesmo a todos vocês que estiveram juntamente, né, conosco aqui. Se der confiança, a gente fica 2, 3 horas aqui, porque é muita coisa a se falar. Pra conversar. Né? Mas eu acredito que aquilo que foi dito foi o que Deus queria que fosse dito. Né? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Lise, é só me acompanhar pelas redes sociais, que com certeza a gente vai ter uma interação muito legal e saudável. Verdade. Vai ter receita, vai ter vídeo de carro, vai ter... vai ter muita alegria. A Lise é assim, sim. Alegre todos os dias. Obrigada mesmo, mais meu uma amor, vez, eu que agradeço. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade de conversar muito mais. E mais lá na frente a gente vai ter muito mais coisas para contar. Cada ano que passa é melhor. É daqui para melhor, né, Lise? É verdade. Obrigada, viu, gente? Você que nos acompanhou até aqui nesse bate-papo super edificante, super abençoado. Que o Senhor te abençoe e te dê um feliz ano novo, assim, maravilhoso. Que 2023 chegue trazendo para você prosperidade, paz, saúde. Que o Senhor realize tudo aquilo que deseja o teu coração. Que o Senhor realize tudo aquilo que nós temos planejado agora, no finalzinho de 2022, que o Senhor venha realizar. Convido você a acompanhar os programas anteriores do Propósito, porque todos eles têm uma mensagem especial para o ano novo que está chegando. Obrigada, Lise. Obrigada a toda a nossa equipe de produção aqui. Feliz ano novo para vocês, queridos. E até 2023. Continua seguindo a gente, acompanhando a gente nas redes sociais, Voz do Amazonas, lá no Instagram também, Lia Costa, me segue lá. E é isso aí. Até a próxima, queridos. Tchau.